Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vila Nova. Abertura da rodada 33. Vila Nova e Cruzeiro. Cruzeiro e Vila Nova empataram em 1-1 no estádio Independência em Belo Horizonte. O gol do Vila Nova marcado de pênalti aos 32 minutos da primeira etapa por Cleiton. E logo depois, 7 minutos após, aos 39, também de pênalti, Giovani empatou para a equipe do Cruzeiro. No jogo, no início, uma forte chuva, o jogo foi paralisado aos 11 minutos, ficou 38 esperando a chuva diminuir e a drenagem funcionar, e depois o jogo foi retomado e acaba terminando empatado. José Carlos Lopes, mais respeitado, foi um resultado justo esse 1-1? Foi um resultado justo, porque as duas equipes produziram no máximo para isso. Até os gols surgiram de erros, né? De imprudência dos jogadores. O Lucas Ventura, que cometeu o pênalti do Cruzeiro, foi imprudente, e o Donato também, muito imprudente, ao cometer o pênalti lá na defesa do Vila Nova, na área do Vila Nova. Então até os gols surgiram de imprudência. A marcação prevaleceu, a marcação do Vila foi bem feita, a do Cruzeiro também. Os atacantes quase não conseguiram jogar e a criação do meio do campo foi de menos. Lá no comecinho teve o problema do campo encharcado, da chuva, mas depois foi um problema técnico mesmo. E os técnicos, Vanderlei Luxemburgo e Igor Magalhães, de um lado e do outro, tentaram tudo, mas não conseguiram. E o empate premiou aquilo que aconteceu, a marcação forte dos dois lados. Um pênalti para cada lado, craque Tim. 1-1 o jogo. Foi igual em praticamente tudo? Igual praticamente tudo, André. Até se a gente pegar também as chances de gols, né, que foram poucas, né? O Vila e o Cruzeiro realmente não criaram muitas oportunidades. Além dos gols, um ou outro lance ali, teve aquele lance ainda debaixo daquele temporal todo, naqueles primeiros minutos do jogo, que o Cleiton finalizou, o Fábio fez uma grande defesa. Depois teve algumas outras finalizações, o Cruzeiro teve uma boa já no segundo tempo, com o Giovani, que o George me fez praticamente a única defesa dele no jogo. Então foi um jogo muito igual, um jogo muito disputado, um campo muito pesado, onde o sistema defensivo das duas equipes sobressaíram. E o Vila tem um sistema defensivo muito bom, tem uma das melhores defesas dessa Série B e realmente fez uma boa partida. Inclusive o gol do Cruzeiro, se não tivesse tido a falha, para mim a imprudência do Donato, o jogo ficaria mais complicado para o Cruzeiro. Assim como também no gol do Vila foi uma falha do Lucas Ventura, fazer um pênalti ali totalmente desnecessário. Então até nisso ficou tudo igual, placar mais do que justo. E o Vila Nova chega a 11 jogos de invencibilidade na temporada. Isso incluindo os 2 jogos pela Copa Verde. No Campeonato Brasileiro da Série B, são 9 jogos sem perder. No jogo de hoje, José Carlos Lopes, quem do Vila se destacou, quem do Vila deixou a desejar? Olha, quando você tem um sistema de marcação prevalecendo, é claro que esses jogadores aparecem bem. O Donato, apesar de ter cometido o pênalti, ter sido imprudente, também acabou aparecendo. O Renato fez uma boa partida. O Formiga jogou pendurado quase que o tempo todo. Ele tomou cartão amarelo aos 19 minutos do primeiro tempo. O Moacir também marcou muito, porque foi os lados que o Cruzeiro mais atacou. E o Pedro Bambu, o Dudu e o Arthur Rezende, que marcaram muito, né? Foram jogadores que transpiraram muito no meio campo. Então, apareceram mais esses jogadores. O Cleiton apareceu com mais um gol marcado, é o artilheiro do time com 5 gols, e um chute muito bem dado lá no comecinho da partida, mas foi só. De resto, o ataque quase não apareceu, foi todo envolvido. Então, os jogadores da marcação foram aqueles que prevaleceram. Eu gostei muito do Arthur Rezende, acho que fez uma partida muito boa, o Dudu também jogou um grande jogo, e o Renato, esses para mim foram os 3 principais jogadores do Vila Nova. Quem foi bem e de quem você esperava mais hoje, craque Tim? André, o time do Vila todo foi muito regular, né? A parte defensiva do Vila funcionou bem, né? Tirando o lance bobo lá do pênalti, mas fora isso, marcaram muito bem. O Vila é um time que marca muito bem, não é à toa que está aí 9 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B sem perder, sem saber o que é a derrota. Eu gostei muito do futebol do Renato hoje, gostei mais uma vez do Dudu devido à regularidade, é um jogador que sabe jogar e que marca muito forte. O que ficar um pouco abaixo, aí a gente fala da questão ofensiva. Então, para mim, os dois jogadores de lado, tanto
Diego Tavares, assim como também o Alisson, ficaram devendo na parte ofensiva, mas ajudaram muito no sistema defensivo e o Vila, por isso, conseguiu esse empate aí, porque marcou muito bem mais uma vez. Então, para escolher aí, Renato e Dudu pro lado positivo, Alisson e Diego Tavares no lado negativo. O Cruzeiro, com esse empate, continua na 14ª colocação, 40 pontos. O Vila Nova continua na 10ª posição, mais um ponto conquistado em 33 jogos. Esse foi o 10º empate, 43 pontos o Vila Nova tem no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, na quinta-feira, 7h30 da noite, enfrenta o Aquidauanense no jogo de volta da fase quartas de final da Copa Verde. Primeiro jogo venceu por 1-0. Esses 43 pontos já é o suficiente para o Vila Nova já pensar em investir um pouco mais na Copa Verde, José Carlos Lopes? Sim. Matematicamente a gente tem essa tranquilidade de dizer isso. Agora, não é bom se conformar com isso não, é chegar àquela marca de 45, me parece que o próximo jogo é contra o Guarani, é um time a mais que brigando aí pelo G4, então assim, somar pelo menos mais um ponto, chegar a 44 e depois, com a sequência que tem, fazer os 45 para definitivamente destinar a sua atenção, a sua força máxima para essa Copa Verde. Mas é bom chegar a essa marca de 45. Mas eu acho que 43 serão suficientes, sim. Agora, nessa reta final, eu queria destacar isso. Você chegar a 9 jogos de invencibilidade numa reta final de Campeonato Brasileiro, com muitos interesses, tem time brigando pelo rebaixamento, você enfrenta times desesperados, jogando tudo, equipes brigando pelo acesso, e o Vila passar 9 jogos numa reta final sem perder é muito importante. Então, isso é o mérito principalmente dos jogadores, evidentemente, mas do Igor Magalhães, que organizou esse time. Parabéns ao Vila Nova aí por essa marca tão incrível numa reta final de Campeonato Brasileiro de Série B. A mesma pergunta para você, craque Tim. É hora do Vila Nova pensar em investir um pouco mais as suas forças na Copa Verde? André, para mim sim, mas se a gente pegar o próximo adversário do Vila na Copa Verde, que é o jogo da volta agora contra o Aquidauanense, é um jogo para mim muito tranquilo. O jogo de ida já era pro Vila ter goleado. E deixou ali, conseguir uma vitória simples. Então, assim, não precisa nem arriscar muito nesse jogo, não. Pode continuar com aquele time reserva e deixar para a próxima fase. Aí, a partir da próxima fase, sim. Para mim, independente se tiver com 43 pontos ou se vencer o Guarani tiver com 46, já matematicamente livre no possível rebaixamento, aí o Vila tem que investir na Copa Verde e entrar com seu time principal na Copa Verde. É lógico, não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado, porque é um campeonato que é difícil. O Vila consegue uma marca aí realmente significativa, que é esses 9 jogos sem perder, mas a Copa Verde vai ser o foco principal, porque o principal objetivo do Campeonato Brasileiro já vai estar conquistado, que é essa permanência para o ano que vem. Então a Série B não, a Copa Verde, o Vila precisa lutar pelo título. Só o título é interessante, mas no próximo adversário ainda eu colocaria o time reserva, pode ficar tranquilo, porque o adversário lá, Aquidauanense, não mostrou qualidade para surpreender o Vila dentro do Honesto Brasileiro Alvarenga. Essas as opiniões do craque Tim de José Carlos Lopes para Cruzeiro 1, Vila Nova também 1.